Pronto, está gravando. Bom, gente, boa noite. Gostaria não conseguimos fazer a nossa apresentação no YouTube, mas estamos usando aqui o Meet. Ainda bem que a gente tem essa facilidade. A gente vive numa era em que a gente tem essas facilidades, entendeu? Né? De poder se comunicar à distância. Pessoas aqui do Brasil inteiro se reunindo aqui nessa sala virtual. Eu aqui em Belém do Pará, nós temos pessoas do Nordeste, de São Paulo, do Rio, do Centro-Oeste. Depois eu vou mandar para vocês as estatísticas, as pessoas que se interessaram pelo grupo. E realmente é bem interessante, né? Muito interessante ver como que teve tantas pessoas que resolveram participar dessa iniciativa. A gente teve mais de 80 pessoas que se candidataram. Ó, na nossa sala aqui nós já temos 26, o que eu acho um bom número para um assunto tão acadêmico, né? Mas vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai poder fazer. Eu fiz uma apresentação aqui pra gente. Então vamos lá, aqui, pronto. Eu tô aqui deixando as pessoas entrarem na sala ainda. Ótimo, ótimo. E se alguém puder continuar lá no YouTube, né? Eu também vou ver, né? Por enquanto ninguém mais entrou, né? Mas vamos lá. Primeiro, boa noite a todo mundo, né? Vou fazer aqui uma pequena apresentação sobre o tema de Ciências Sociais Computacionais. Eu vou ir propositalmente de forma rápida, para não ocupar o tempo de vocês. A gente já está um pouco atrasado aqui no nosso cronograma, para eu poder chegar numa segunda parte, em que a gente vai falar mais especificamente da nossa dinâmica do nosso grupo de estudos, tá bem? Então, vamos então começar aqui a apresentação. Vamos lá. Aqui vai fazer a apresentação conjunta de dois grupos de estudo, o grupo de Ciências Sociais Computacionais e Complexidade e o grupo de Política e Redes Sociais. Tá? Os grupos surgiram tanto por interesse meu, né, como professor da área de Ciência Política da Universidade Federal do Pará. Os alunos, todo ano, a nossa seleção sempre tem vários alunos que colocam projetos, né, que visam estudar, por exemplo, a influência das redes sociais na dinâmica política. E a gente sempre tem uma certa dificuldade, porque é uma área nova, é um tema novo, é um fenômeno social novo, né? E que, portanto, a gente ainda está aprendendo a estudar. É um mistério para todos nós, né? E é uma coisa que nos impõe um desafio de você poder estudar um ambiente virtual, estudar um ambiente computacional, e que a gente, como quem tem uma formação clássica em ciências sociais, tem uma certa dificuldade. Não que a gente não consiga analisar, nós conseguimos. Os cientistas sociais estão sendo bastante rápidos nessa adaptação, mas existe sempre uma barreira quando a gente vai um pouco mais fundo na área técnica. Quando a gente vai, por exemplo, entender os algoritmos, conseguir extrair os dados, analisar a montanha de dados. Eu acho que até as pessoas que são formadas em estatística, em ciência da computação, ciência de dados, têm uma grande dificuldade de estudar esses dados que são produzidos em redes sociais, justamente pelo volume. É um volume muito grande, um fenômeno muito complexo, que a gente ainda está desenvolvendo técnicas para poder lidar com essa montanha de dados que está na nossa frente, né? Bom, antes quero só pedir também para, se alguém aí tiver algum problema técnico, né, vocês me avisarem se tiver algum problema técnico, se eventualmente a minha voz sumir ou minha imagem sumir, por favor, então me avise, né? Me avise pelo chat para eu poder dar uma olhada, e a Vitória aí que tem meu WhatsApp também me avisa pelo WhatsApp, tá bem? Mas eu queria dizer assim um pouco mais, olha, primeiro falar um pouco mais genericamente sobre os fenômenos sociais que motivaram o surgimento dessa área. O primeiro fenômeno é justamente o fenômeno social da digitalização da vida, né? A digitalização da vida social permitiu uma grande abundância de dados observacionais, também dados experimentais, é verdade, mas sobretudo dados observacionais, sobre uma série de fatos socialmente relevantes. Aqui eu coloco alguns exemplos, né, de dados que surgiram agora e que não estavam disponíveis há 10 anos atrás, né, coisa que em termos de história é basicamente minuto passado. Por exemplo, interações em mídias sociais. É um fenômeno que tem mais ou menos 10 anos, um pouco mais. Vendas online, estatísticas de vendas online, estatísticas geradas por aplicativos eletrônicos aqui pelos smartphones.
registros administrativos que agora são digitalizados, arquivos históricos digitalizados. Todos esses fenômenos sociais produziram uma grande montanha de dados que possibilitou uma visão completamente nova, ou melhor, que pode possibilitar uma visão completamente nova sobre as ciências sociais. Nós nunca tivemos tantos dados disponíveis para os analistas como nós temos agora, né? E nós também tivemos uma grande ampliação da capacidade computacional da sociedade, né? Nós temos computadores agora muito mais potentes, muito mais baratos, muito mais portáteis também. Esse aqui, os smartphones, eles são computadores completos, eles são Turing Complete, né? Ou seja, eles têm todas as capacidades computacionais que se espera de um computador neles, e eles estão literalmente na nossa mão o tempo todo, né? Inclusive, essa digitalização da vida, não sei quantos de vocês aqui pegaram essa referência a essa imagem aqui de um filme dos anos 80, que na época foi considerado um filme bastante surrealista, né? Mas hoje podemos dizer que ele já está quase realista, né? Sobre um cientista que ele acaba entrando no mundo virtual, ficando prisioneiro lá, né? Depois, se alguém souber aí a referência, coloca aí no chat. Eu não vou falar. Bom, e essas novas fontes de informações, né, nos permitem refletir e gerar novas teorias, como, por exemplo, dados relacionais que que mostram as relações entre os atores, as redes sociais. Não só as redes sociais pensadas nas redes sociais computacionais, o que muitas vezes é chamado de mídias sociais, mas as redes, as conexões mesmo que as pessoas têm entre si, e que as organizações têm entre si, que as empresas têm entre si, que os governos têm entre si. Tudo isso é possibilitado, você pode se analisar utilizando os dados computacionais que nós temos hoje em dia. Também a gente pode usar os dados dos wearables, né? Ou seja, dados dos aparelhos vestíveis, e isso foi utilizado efetivamente pelos governos, por exemplo, durante a pandemia de SARS-CoV-2, para monitorar o movimento das pessoas e, com isso, conseguir descrever pela primeira vez na história uma pandemia que ela foi analisada em tempo real e de forma digital. O vírus ele foi acompanhado passo a passo, inclusive pelo movimento das pessoas. E muitos governos utilizaram os computadores, os smartphones, para conseguir ver o padrão de deslocamento das pessoas durante a pandemia, e com isso você conseguia prever, ou melhor, não prever que é difícil, mas pelo menos verificar como que foi o espalhamento do vírus, né? E isso também pode trazer uma grande quantidade, uma grande possibilidade de monitoramento de indivíduos, organizações e sociedades. Você tem um lado negro aqui, né, um lado sombrio, melhor dizendo, né, um lado perigoso, que isso pode ser usado para criar um capitalismo de vigilância, pode ser utilizado para criar uma situação em que a gente vai ver, por exemplo, governos e organizações privadas monitorando e, de certa forma, controlando o comportamento dos indivíduos, mas também, né, a gente pode utilizar isso aqui para análise social. Então, frente a a combinação desses dois fatores, que é a crescente digitalização da vida e a explosão das capacidades computacionais, nós então vemos o surgimento de uma nova ciência, que é as ciências sociais computacionais. Eu vou passar agora alguns slides em que eu vou mostrar algumas definições visuais do que é as ciências sociais computacionais, e ela sempre é mostrada através desses diagramas de Venn, em que você mostra que as ciências sociais computacionais é uma área interdisciplinar e multidisciplinar. Por exemplo, esse primeiro slide já mostra que as ciências sociais é a intersecção entre as ciências sociais, a ciência da computação e a estatística, que é o nome antigo ali da ciência de dados, né? A ciência de dados, a estatística, ela teve todo um rebranding, né? Teve toda uma reformulação recente, se transformando em ciência de dados, né? Alguns falam que estatística e ciências de dados é a mesma coisa, outras pessoas falam que não, tem uma diferença qualitativa ali entre uma coisa e outra, mas realmente são campos muito próximos. Outro diagrama que eu procurei na internet, que eu encontrei, é esse daqui, olha, que vai descrever as ciências sociais computacionais como a intersecção entre a ciência da computação, as ciências sociais e a ciência da complexidade.
E se vocês verem, o nome no grupo de estudos leva também o nome complexidade. Né? E eu vou falar um pouco sobre por que eu resolvi colocar não só ciências sociais computacionais, mas também complexidade, que acaba sendo fenômenos parecidos e relacionados. Tá? Outro diagrama que eu encontrei na internet é esse aqui, que relaciona ciências sociais computacionais com, por exemplo, Big Data, ou seja, grandes quantidades de dados. Você tem aquisição, processamento e técnicas de visualização de Big Data, de grandes conjuntos de dados. Você tem pesquisa, estatística e métodos analíticos, né? Ou seja, a velha ciências sociais, velha ciências sociais quantitativa. Teoria psicológica, literatura e expertise, conhecimento. Então, aqui pensando nas próprias ciências sociais. E também comunicação e apresentação de resultados. Então, vendo por outro lado, pensando um pouco mais assim nas habilidades que você precisa ter para entrar nessa ciência, aqui a gente pode entender o que isso significa. Aqui nós temos também esse outro diagrama que vai relacionar as várias ciências sociais, antropologia, geografia, ciência política, economia, história, psicologia, sociologia e vários campos da ciência da computação, como, por exemplo, simulação baseada em agentes, que eu acho que ocupa um papel central nas ciências sociais computacionais. Análise de redes sociais, informações geográficas e georreferenciadas, né, os chamados sistemas de informação geográfica. Machine Learning, né, que é aprendizado de máquina, ou seja, você usar inteligência artificial para analisar dados. E análise de conteúdo, que é você colocar os robôs, as máquinas, para analisarem textos e conseguir interpretar textos, que os computadores modernos conseguem fazer isso. Os computadores estão conseguindo interpretar os textos. E nós podemos utilizar isso aqui como uma ferramenta para ajudar os nossos temas clássicos de ciências sociais e também pensar novas fronteiras para as ciências sociais. Bom, esse outro diagrama de Venn também é interessante, que ele vai relacionar ciências sociais, ciência da computação e métodos quantitativos. Então, ciências sociais e métodos quantitativos é a ciência empírica tradicional, diria com o modelo quantitativo. Ciência da computação e métodos quantitativos seria então a data science, né, a ciência de dados. E a mistura de tudo isso seria a ciências sociais computacionais baseada em dados. Né? E é interessante esse ponto porque, na minha visão, nem toda ciência sociais computacional ela é baseada em dados. Você tem ciências sociais computacionais puramente teóricas. Inclusive, você pode criar novos tipos de teoria utilizando as ciências sociais computacionais. Os computadores permitem não só um alargamento das capacidades analíticas empíricas das ciências sociais, mas também um alargamento das capacidades analíticas teóricas. Né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Bem, qual que é a origem das ciências sociais computacionais? Né? Elas têm, na verdade, mais de a estatística nas ciências sociais, os métodos quantitativos, que, como vocês viram nos diagramas anteriores, meio que inspiram todo aqui a nossa proposta, eles têm mais de um século. Nós temos lá os pais fundadores das ciências sociais, né, do Emile Durkheim, Max Weber e outros, já utilizavam estatística nos trabalhos deles no século XIX. Né? E se a gente for na economia, podemos voltar até um pouco antes. O uso de computadores para a teoria social, ele surgiu basicamente quando surgiram os computadores. Sim? Pois, alguém quer fazer? Alguém. Aliás, eu não falei, mas... Sim? Começou a travar um pouquinho o seu áudio. Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo conseguindo ver ou só a Vitória que tá tendo problemas? Tá ok o áudio. Tá ok? Deixa eu ver se eu consigo fechar mais alguma coisa aqui. Fechar o OneDrive. Não sei se vai fazer. Então tá bom. Vamos ver. Espero que continue bem, né?
Se começar a dar mais problema, vocês podem falar. Bem, continuando. O uso de computadores para análise social surgiu basicamente junto com os computadores, né? Desde o começo dos anos 60, com, né, a invenção dos primeiros computadores, começou a ser usado ciências sociais que utilizam computadores. Porém, o termo computacional para descrever uma nova abordagem de ciências sociais, ele é muito, muito mais recente. Ele é basicamente dos últimos 10 anos. Né? Ou seja, as ciências sociais computacionais, na minha visão, ela surgiu aos poucos. Ela foi surgindo aos poucos numa revolução que a gente ainda está em processo. Né? E basicamente o que fez com que só nos últimos 10 anos surgissem as ciências sociais computacionais, basicamente é isso que eu já falei aqui anteriormente, da crescente digitalização da vida e da explosão das capacidades computacionais. Né? Hoje, você não precisa de computadores caros para você pesquisar isso aqui. Os nossos computadores que a gente consegue comprar em qualquer mercado por aí já é suficiente para executar análises muito potentes. Né? E isso, na minha visão, é o que explica do fato dessas ciências sociais computacionais terem surgido só basicamente nos últimos 10 anos. Tá? E que eu diria que, na verdade, podemos até dizer que as pessoas que falavam disso há 10 anos atrás eram muito pioneiras. Né? Isso é uma onda que está realmente tendo um crescimento agora. E nós aqui estamos tendo o privilégio de ser um dos primeiros grupos do Brasil a tratar sobre isso. Com certeza não somos o primeiro, tem outros grupos que vieram antes da gente. Por exemplo, falando em humanidades digitais, houveram algumas pessoas que vieram falar aqui comigo para entrar no grupo que vinham da área de humanidades digitais. Mas nós somos um dos poucos primeiros. Né? Inclusive, dando um pouquinho de spoiler aqui da apresentação, volta aqui, vou ir um pouco mais para frente. Cadê? Não, passou. Aqui, olha. Eu mesmo, junto com o professor Davi Moreira, da Universidade Federal de Pernambuco, conseguimos aprovar pela primeira vez um seminário temático de Ciências Sociais Computacionais na Ampox, no encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais. Então, para quem aí já é um pouco mais avançado no grupo, que eventualmente já tem trabalhos prontos na área de ciências sociais computacionais, fica aqui o convite, então, a submeter um artigo aqui para o nosso seminário temático, que serão muito bem recebidos aqui no nosso encontro lá na Ampox. Tá? Mas vejam só, nós aqui temos a honra de ser o primeiro seminário temático da Ampox. Né? Somos os pioneiros, e a Ampox é o maior encontro de ciências sociais do Brasil. Né? E mesmo fora do Brasil, isso é uma coisa bem inicial mesmo. Né? A gente está realmente pegando essa onda no começo. Porque lá fora tem grupos maiores do que a gente tem aqui no Brasil, mas eles também não são grupos muito grandes. Né? Aí todo mundo está... É uma área muito de fronteira mesmo. Bom, continuando. Tá, deixa eu ver. Alguém chegou. Pronto. Esse grupo aqui, esse artigo, depois eu vou deixar essa apresentação para vocês e você tem as referências aqui nesses links. Né? E esse grupo aqui foi o primeiro grupo que eu achei o termo numa revista acadêmica, o termo Ciências Sociais Computacionais. Esse aqui é um artigo de 2009. E ele, né, o Lazar e os seus colegas, inclusive Gary King, lá de Harvard, e vários outros, eles falavam o que sobre o campo das ciências sociais computacionais? Eles falavam, olha, o campo das ciências sociais computacionais explodiu na última década. Na verdade, esse artigo aqui acho que é de 2020, né? E ele estava citando um artigo que os mesmos autores fizeram em 2009, né? Esse campo explodiu na última década, com milhares de papers sendo publicados usando dados observacionais, experimentais, simulações em larga escala, que antes não eram factíveis ou não eram disponíveis para os pesquisadores. Né? Então, daqui já estão falando que a gente está falando justamente sobre essa onda que está crescendo. Hoje em dia você tem algumas universidades que têm pós-graduação em ciências sociais computacionais. Né? Até onde eu saiba, não há nenhuma universidade no Brasil ainda que tem
pós-graduação em Ciências Sociais Computacionais, mas não me surpreenderia se isso surgisse logo logo. Em universidades estrangeiras eu já vi uma meia dúzia de, por exemplo, possibilidade de você fazer mestrado, doutorado em Ciências Sociais Computacionais. A USP, com financiamento da FAPESP e também de grandes empresas privadas como a IBM, Microsoft e outras, criou um centro de inteligência artificial com a presença de ciências humanas. É um centro multidisciplinar, mas você inclui as ciências humanas. Se vocês quiserem aqui ver a apresentação do centro, é possível aqui nesse link. Numa pesquisa rápida que eu fiz na internet, já descobrimos aqui, quantos aqui? 3, 6, 8. 8 journals, né? 8 periódicos, que ou são focados em ciências sociais, como são esses primeiros 5 aqui, ou são de áreas muito próximas, né? Como, por exemplo, análise de redes sociais, sistemas complexos, simulação e modelagem, né? E aqui nós temos já jornais como esse aqui, que já é um jornal de ciências sociais computacionais. Tá? Então, ou seja, nós já temos journals especializados, nós já temos pós-graduações específicas, nós já temos, como os colegas que falaram, algumas centenas, né, de artigos publicados sobre o tema. Então, a área já existe. Ela já existe. Só que ela ainda é muito recente, né? E ela enfrenta, vamos ver, eu coloco aqui uma parte sobre os desafios. Não, eu acabei tirando o slide. Mas a área ainda enfrenta desafios típicos do caráter dela, que é o caráter multidisciplinar. Para a gente fazer essa área que tem um enorme potencial de desenvolvimento funcionar, nós precisamos unir habilidades de ciência da computação e habilidades de ciências sociais, coisa que ainda é um pouco difícil de ser feito, porque as trajetórias acadêmicas dos pesquisadores desta área e desta área estão muito desconectadas, estão muito desligadas, né? Você tem um pequeno grupo de cientistas sociais que adora computação e que, então, aprende, em geral, por conta, ciência da computação. E também um pequeno grupo de cientistas da computação que tem interesse em temas sociais e também desenvolve projetos comuns, estudam por conta, né? Mas isso é uma coisa que depende muito da trajetória dos pesquisadores individuais. E você não tem um suporte coletivo para isso. E aqui, esses grupos que estamos querendo criar, ele visa justamente fazer com que as pessoas que querem unir esses dois campos, tipo eu adoro programação, sou formado em ciências sociais, mestrado, doutorado em ciência política, mas eu adoro computação, uma característica muito pessoal minha que meus colegas não compartilham em sua maioria. Mas eu sempre encontro, por colegas, ou por grupos de estudo, ou encontros acadêmicos, algumas pessoas que têm esses dois interesses em comum, por questões pessoais. Então, grupos como esse, eles visam fazer com que essas pessoas deixem de estar tão sozinhas, deixem de estar tão solitárias. A gente vai poder se apoiar e, no longo prazo, criar algumas estruturas institucionais a respeito disso, como, por exemplo, fundar periódicos brasileiros sobre o tema, fazer encontros brasileiros, encontros de preferência presenciais, viu? Porque eu estou de saco cheio de encontros virtuais. Mas encontros presenciais sobre ciências sociais computacionais. Projetos em comum, pesquisa, correr atrás de financiamento conjuntamente, etc. Né? Bom, voltando aqui um pouco à parte teórica. Por que unir computação e ciências sociais? Por que essa mistura ela dá jogo, ela funciona? Bom, os computadores são especialmente bons em realizar tarefas repetitivas. Como, por exemplo, analisar grandes conjuntos de dados. A gente pode fazer as contas na mão, nada impede a gente pegar papel e caneta e fazer todas as contas, mas se a gente for fazer isso durante semanas, meses ou anos, convenhamos, né, ficaria um pouco desanimador. Só que os computadores podem fazer essas tarefas, como, por exemplo, fazer contas, com uma velocidade impressionante. Né? Coisas que nós demoraríamos anos para fazer, os computadores demoram segundos. Então, isso permite, por exemplo, análise de grandes conjuntos de dados, modelos estatísticos altamente complexos.
E algumas coisas, a gente pode quebrar alguns paradigmas da ciência dos métodos computacionais tradicionais, da ciência social quantitativa tradicional. A ciência social quantitativa, essa aqui é uma coisa um pouco técnica, né? Mas quem já teve algum curso aí de análise de regressão, ou então econometria, vai entender o que eu estou falando. A maior parte dos modelos de análise de uma ciência social quantitativa tradicional, seja na economia, seja na ciência política, na sociologia, na geografia, em qualquer área, ela parte do pressuposto da independência entre os dados, que os dados são independentes entre si. Isso é um pressuposto totalmente factível quando a gente lida com dados de survey, por exemplo, mas para uma série de dados isso não é factível. Na verdade, é completamente errado. Se a gente analisa redes sociais, se nós analisamos pessoas de uma organização, que estão dentro de uma organização, que tem pessoas que estão conectadas em redes, né? Ou então conjuntos de documentos, de imagens, de sons. Esses dados eles não ferem o pressuposto lá do modelo de regressão, que é a independência entre as unidades. E isso torna os modelos de análise muito mais complexos de serem analisados. Porém, hoje, né, com inteligência artificial, porque esse é o tipo de coisa que os seres humanos, a gente chega no limite daquilo que o ser humano consegue fazer, mas a gente consegue hoje ensinar robôs, ensinar modelos de inteligência artificial a conseguirem saber como que ocorre essa interdependência dos dados, né? Então aqui nós temos realmente uma nova fronteira aberta de unir inteligência artificial e análise de ciências sociais quantitativa. Além disso, os computadores estão aprendendo a analisar a linguagem natural, né? Hoje os computadores conseguem entender os textos, né? Os textos é um bom exemplo de conexão entre os dados, né? Porque os capítulos de um livro estão conectados, as páginas de um livro estão conectadas, as páginas de um livro estão conectadas com outros livros e assim vai, né? Mas os computadores conseguem, a gente pode ensinar os computadores a nos ajudar a analisar, né? Não que os computadores que conseguem agora interpretar os textos, ainda de forma limitada, vão substituir a análise, por exemplo, da leitura atenta de documentos, ou então da leitura atenta de entrevistas, da realização de entrevistas de tipo qualitativo. A ciências sociais qualitativa vai continuar existindo. A antropologia, a etnografia vai continuar existindo. A análise literária, feita por humanos, vai continuar existindo. Só que além dessa análise qualitativa tradicional, a gente pode criar uma análise automatizada, muitas vezes sobre os mesmos materiais, o que nos permite analisar um conjunto maior de dados. Bom, isso são a parte dos ganhos empíricos e metodológicos que as ciências sociais, que ciência da computação e ciências sociais podem ganhar se unindo. Mas existem também os ganhos teóricos. Nós podemos utilizar paradigmas computacionais às teorias sociais, notadamente os sistemas adaptativos complexos, né? A sociedade é um sistema complexo. O que é um sistema complexo? O sistema complexo é um sistema que tem muitas variáveis conectadas e que interagem entre si, né? E você precisa de não só de uma nova metodologia, mas de uma nova teoria para conseguir entender os sistemas complexos, né? E por fim, as ciências sociais computacionais também podem entender o impacto que as novas tecnologias têm na era moderna, como por exemplo o impacto das redes sociais. As redes sociais, né, grupos que estudam aqui a política e redes sociais, por exemplo, em geral relacionam fenômenos como fake news, né, como a influência das fake news no debate público, e também polarização política, que são esses três fenômenos, redes sociais, desinformação, fake news e polarização, eles parecem caminhar conjuntamente, né? A gente tem muitas teorias que vão dizer que as redes sociais possibilitaram a emergência de novos fenômenos sociais, muitos deles de extrema direita, e que isso vai induzir uma polarização e radicalização política. E
quem estuda ciências sociais computacionais está em posição privilegiada para estudar esse fenômeno, porque nós vamos entender o mundo das máquinas, o mundo dos algoritmos e também o mundo dos humanos, o mundo das ciências sociais. Então, essas são possibilidades que nós ganhamos, né, unindo ciência da computação e ciências sociais. E falando um pouquinho mais sobre a teoria da complexidade, né? Sistemas não é, além da sociedade, existem vários sistemas complexos na natureza. Depois eu posso passar para vocês, tem uma explicação do aquele canal Manual do Mundo. Vocês conhecem aquele canal Manual do Mundo, né? Ele teve um vídeo que ele dá uma explicação interessantíssima sobre o que é um fenômeno complexo. E o fenômeno complexo ele é caracterizado, por exemplo, por uma extrema sensibilidade às condições iniciais. Pequenas modificações nas condições iniciais podem resultar em resultados muito diferentes, né? Aquilo que a gente chama de teoria do caos, né? E a sociedade se comporta como um sistema complexo. E isso impõe um enorme desafio que, em geral, na minha opinião, será até um pouco provocador, eu diria que as ciências sociais sempre fugiu do caráter ontológico da sociedade. A sociedade é um sistema complexo, mas a nossa mente tem extrema dificuldade de lidar com a complexidade. Então nós fingimos, né, as ciências sociais fingem que a sociedade é simples, que os fenômenos podem ser explicados por modelos simples. Mas a gente sabe que não é assim, que a sociedade é muito complexa e você precisa de uma nova teoria para você conseguir explicar a sociedade de forma adequada, determinados fenômenos. E eu acho que essa teoria é uma teoria computacional. Fiquem comigo que eu quero fazer uma analogia, né? Olha, e eu vou retomar a história dos números. Até o século XII, mais ou menos, 11, 12, 13, por aí, a matemática era uma ciência extremamente difícil e que você precisava de anos e anos, muitos anos de treino para você fazer contas que hoje são considerados simples. Por que a matemática era uma ciência tão especializada de uma alta elite intelectual? Em grande parte porque o sistema de números que existia era um sistema de números muito complexos. Um sistema de números, vamos dizer assim, que dificultava a arte de fazer contas. Não sei se alguém aqui já tentou fazer contas de divisão usando algarismos romanos, mas você vai perceber que é muito complicado, né, quando a gente faz isso. E a partir dessa data, século XI, XII, XIII, surgiram então aqui o sistema de números que nós conhecemos hoje, que ele é conhecido como sistema indo-arábico, né, que ele surgiu na Índia, mas foi divulgado pelos árabes. E esse sistema que é muito mais simples, que a gente pode fazer, por exemplo, um sistema decimal que a gente coloca a dezena e depois a unidade. E se a gente quiser colocar uma centena na frente, se é só você colocar um outro número depois. Vocês sabem que o algarismo romano não funciona dessa forma, que aqui nós temos a centena, a dezena e a unidade, né? Mas quando as pessoas tiveram essa ideia de a gente colocar assim as partes decimais do número em conjuntos de 10, isso foi uma enorme revolução na matemática, que possibilitou que pessoas que não eram tão formadas, que não eram de uma elite intelectual, pessoas muitas vezes que eram pessoas práticas, que não tinham uma alfabetização muito completa, mas que conseguiam fazer contas, porque esse sistema numérico aqui, ele é um sistema que facilita muito o raciocínio. O que eu quero chegar aqui? Olha, as teorias sociais elas têm um limite claro quando a gente começa a lidar com fenômenos mais complexos. Quando a gente começa a entrar em situações muito mais complexas, a nossa linguagem natural se torna insuficiente para a gente descrever os fenômenos que a gente quer descrever. Os livros se tornam enormes e as teorias ficam muito complicadas de se entender. Mas se a gente criar uma nova linguagem, uma linguagem que na minha visão é computacional, que vai utilizar principalmente esta ferramenta aqui,
né, a simulação baseada em agentes, a gente pode então escrever novas teorias sociais que elas vão se comportar, que elas vão estar na forma de programas, scripts computador, né? As nossas teorias vão se tornar programas de computador. Da mesma forma que a física, né, ela teve muitos ganhos quando ela começou a adotar uma linguagem matemática, você abandona os teoremas da linguagem natural e passa a descrever os teoremas da linguagem matemática, uma revolução que aconteceu lá na época do Isaac Newton, né, o próprio Isaac Newton, que além de física era matemático. Ele foi um dos primeiros a ter essa ideia de que eu tenho que descrever meus modelos em linguagem matemática. Eu acredito que os cientistas sociais do futuro sim vão escrever suas teorias na linguagem de simulação baseada em agentes, que é uma linguagem computacional, né? Ou seja, teremos talvez no futuro uma nova tipo de teoria. Eu sei para quem tem aqui uma formação clássica, humanista, pode ter um pouco de calafrios, né? Vendo que os cientistas sociais do futuro vão ter que ser meio que programadores, mas teremos haverá muitos ganhos quando a gente pensa assim, a gente poder analisar fenômenos mais complexos, poder unir teorias que hoje estão distintas e no futuro até popularizar as ciências sociais. Tá? Bom, agora falando um pouco mais sobre o grupo de pesquisa, esse grupo ele tem as seguintes potencialidades: troca de conhecimentos, por exemplo, pessoas que têm um background em ciências sociais ajuda quem tem um background mais computacional e o vice-versa, quem tem um background mais computacional ajuda as pessoas que são mais das ciências sociais. Incentivo mútuo, possibilidade de projetos em comum, né? Sejam projetos acadêmicos, sejam projetos profissionais. Quem sabe aqui alguém monta uma startup aí, né? Vamos ver, seria muito interessante se acontecesse, né? Bom, mas por enquanto a gente vai começar muito simples. A nossa ideia aqui é ser um grupo de estudo bem tradicional, nada muito complicado, né? Apenas algumas coisinhas para deixar nossas reuniões mais divertidas, mas não inventar a roda. O que nós vamos fazer? Simplesmente vamos se reunir, cada grupo se reunirá a cada 2 semanas. Então quem estiver nos 2 grupos terá uma reunião semanal, tá? Porque nós teremos em uma semana, cadê o cronograma? Nós temos aqui um pequeno cronograma que ele vai até junho, em que a gente vai fazer reuniões alternadas entre o grupo de estudos de ciências sociais computacionais e o grupo de estudos de política e rede social, tá bem? Então, haverá reuniões toda semana, mas serão reuniões de cada grupo, semana sim, semana não. Então, hoje estamos aqui na nossa live e ao longo do tempo a gente usará esse cronograma aqui, tá bem? Nós esperamos plantar algumas sementes, como por exemplo a formação de uma vibrante comunidade acadêmica e também criação de pesquisa em colaboração. Nós vamos ter até algum tempo, né, para que as pessoas conheçam entre si. Eu quero conhecer vocês, eu quero conhecer cada um de vocês, mas eu quero que vocês conheçam uns aos outros também e formem parceria, pessoas que têm interesse em comum, projetos em comum, e escreva trabalhos juntos, podem lançar um curso em conjunto, encontros, empresas, o que vocês quiserem. Concorrer a editais, concorrer a bolsas de pesquisa, responderem dúvidas uns dos outros, poderem perguntar. O nosso grupo aqui ele é um grupo que tem pessoas muito avançadas e pessoas que são apenas curiosos no assunto. Pelo menos no começo, eu vou até pedir aqui um pouco de paciência para as pessoas mais avançadas. Nós vamos começar com textos bem básicos. É claro que o que é básico para um não é básico para outro. Eu já falei lá no e-mail de boas-vindas, né, que o inglês o conhecimento em inglês é necessário. Porque infelizmente a gente tem pouquíssimo material em português sobre esses temas. Então o inglês é necessário. Matemática, programação, estatística é uma habilidade desejável, mas para quem não tem, por exemplo, olha, eu não sei nada de estatística, não sei nada de programação, mas tenho muito interesse no tema. Veja esses grupos como uma oportunidade de vocês entrarem nesses campos, porque eu garanto a vocês que compensa.
saber matemática, saber estatística. Eu não era um bom aluno de matemática no ensino médio, passei a minha graduação inteira em ciências sociais sem saber matemática, sem saber estatística. Eu só comecei a estudar para valer no final do mestrado, né? E realmente eu aprendi mesmo durante o doutorado e hoje eu sou professor desse tema, né? E eu utilizo estatística nas minhas pesquisas. Então, você sempre pode aprender. E eu acho que aqui vocês podem ver aqui como uma oportunidade para começar a aprender. Tá bom? A bibliografia do curso de Ciências Sociais Computacionais. Nós vamos começar com esse livro aqui do Matthew Salganik, né? Que é Bit by Bit, Social Research in the Digital Age. Então, nós vamos tentar ler um livro inteiro. Não é um livro grande. É um livro que você pode comprar, mas você pode também encontrar ele de graça na internet, no próprio site do autor. O autor criou ele num sistema Open Book, né? Em que você entra no site do próprio Matthew Salganik e você lá tem um livro inteiro de graça, sem ser pirataria, tá bem? E depois de finalizar esse livro, vamos ir para esse livro aqui, que é uma espécie de bíblia, né, do assunto, que é o Introduction to Computational Social Science, do Cláudio Siofi Relvilla, né? Foi um grande pioneiro nessa área. Isso aqui é um livro denso, né? Muito mais denso que esse aqui, mas ele passa em todos os pontos das ciências sociais computacionais. Análise de rede social, computação, também fala sobre simulações, enfim, fala sobre tudo. Muito bacana, né? E a nossa ideia é ler um capítulo por sessão. Então, a cada sessão leremos primeiro um capítulo desse livro aqui, até finalizar o livro, e depois leremos um capítulo desse aqui. No grupo de política e redes sociais, a gente tem aqui Professor, a agenda dos dois. Sim? licença, só para não passar muito do assunto, porque eu levantei a mão, mas eu acho que o senhor não viu. Ah, não, eu não estava olhando. Sobre a bibliografia, eu acho que seria interessante a gente ter um grupo no WhatsApp para a gente poder compartilhar as experiências e os materiais. Eu posso enviar aqui no grupo? Ah, sim, sim. Inclusive, um dos pontos que eu O queria link. discutir, que está aqui bem no final, né? Era justamente aqui Já vou fazer então que eu te auxilio, que essa aí parte. a gente entra. Eu estava até Pode ser? discutindo aqui com a Vitória. Vocês preferem usar o WhatsApp ou o Discord, né? Porque o WhatsApp ele tem a vantagem de ele ser mais popular, todo mundo sabe usar, todo mundo sabe como é que é. Só que o Discord ele tem mais funcionalidades. Você pode, por exemplo, ter várias salas, né? E cada sala, por exemplo, uma sala só para compartilhar material, uma sala só para tratar de um tema X, entendeu? Aí a gente pode fazer uma pequena votação aqui. Votem aí sua opinião aqui no chat, tá bem? Né? Mas sim, vamos ter um canal de comunicação instantânea, né? Além do e-mail, né? Tá bem? Um canal de comunicação todos para todos. Tá? Já vi aqui que o WhatsApp por enquanto aí tá ganhando, né? Ó, tem alguns aqui que o Discord ele tem aquele tipo de coisa que tem os defensores ferrenhos, né? Tipo café sem açúcar. Pouca gente gosta, mas quem gosta é militante, entendeu? Tá bom, depois voltamos para essa discussão. Bom, aqui bibliografia do grupo do Política e Redes Sociais. Também 2 livros bastante introdutórios, né, sobre o tema. Por enquanto, só para as 2 primeiras sessões. A gente ainda está definindo os textos das outras sessões, mas nós já temos aqui bibliografia para as primeiras 2 reuniões. Tá bem? E como que serão as reuniões? As reuniões serão bem simples, coisa assim, não inventa nada, né? Será no modelo de seminário, pura e simplesmente. Nós vamos ter uma leitura primeiro, você tem que ter uma leitura prévia, então cada um se encarrega de ler o texto da semana. Uma pessoa fica encarregada de fazer uma apresentação no modelo de seminário, né? Então 1 ou 2 pessoas assim, para não ter quebra, né? Também dicas culturais sobre o tema. Eu tenho aqui uma lista enorme de filmes sobre o tema, de séries, até de jogos, né? Praticamente todo mundo que é programador, quando era
criança, jovem, gostava de videogame, né? E eu adoro, por exemplo, jogos de programação, porque ajuda a desenvolver o pensamento da lógica de programação. Então, até uma lista enorme aqui de jogos para quem quiser interessar, para aprender inteligência artificial, para aprender programação, para aprender matemática, tem um monte de coisas, né? Então, vamos aqui ter uma parte cultural e um happy hour opcional, né? Inclusive, uma proposta que eu queria mostrar para vocês é essa ferramenta aqui, o Gatter, que é uma possibilidade de a gente fazer encontro numa espécie de metaverso de baixa resolução aqui, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como é que é o Gatter. Eu não sei se eu vou conseguir porque a minha conexão, não sei se vai aguentar 2 lives ao mesmo tempo. Mas eu vou tentar aqui, vai. Viu, Vitória, você tá aí na sala? Eu queria uma pessoa a mais para interagir. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E esse Gata, eu acho que ele tem 2 vantagens. Que primeiro é tornar os encontros mais humanos, né? Porque a gente já tem uma experiência de 2 anos aqui de reuniões, aula online na pandemia, e a gente percebeu que só se reunir aqui nessa sala que nem a gente está, não é muito humano, não é muito agradável, né? E assim, eu já fiz, e a pior coisa que tem é o encontro acadêmico online, né? Que é terrível, terrível. Assim, o encontro presencial, a parte boa dele é o networking, é você encontrar as pessoas no café, ir pro bar com as pessoas, entendeu? Isso que é o legal, né? E a gente não tem nada disso nos encontros virtuais. Eu acho realmente extremamente pobre. Então a gente vai tentar, sim, né? Tentar imitar o máximo possível o mundo real, ou até onde dá, né? Usando essa ferramenta aqui. Olha, você cria um avatar, que é um bonequinho aqui que do jeito que você quiser, né? Fica aqui à vontade de você customizar ele. Então, espera só um minuto. Vamos entrar aqui na nossa sala. Foi? Não, não foi. Vamos ver se a minha internet aguenta, gente. Vamos ver se ela aguenta. Jesus. Ah, entrou. Pronto, tá aqui, ó. Estão vendo a tela? Provavelmente vocês não estão atualizando assim online. Mas eu tô um bonequinho aqui. Esse sou o bonequinho que tá aqui, ó. Esse de camisa azul, né? Cadê? Aqui que anda. E aqui, olha, e a Vitória, ela tá bem aqui em cima. Se eu chegar perto dela, o que acontece? A mesma coisa de eu fazer uma ligação. Tá vendo que aparece aqui a sala da Vitória, a tela da Vitória? E eu posso conversar com ela. Mostra o rostinho aí, Vitória. Deixa eu ver aqui vamos tentar te ver. Entra aí, abre a câmera aí, só pra gente ver um minutinho. Ali, a Vitória. Olha lá. Eita. Tá vendo, né? Então, essa é a ideia. Se tiver vários bonequinhos aqui, a gente pode fazer uma reunião com muita gente. Quando você chega perto da pessoa, faz essa ligação. E você tem alguns auditórios em que você pode fazer uma reunião que nem a gente está fazendo aqui no Meet. Tá vendo? E se você tá vendo essas mesinhas aqui? Isso aqui é o nosso salão de jogos, ó. Isso aqui é uma mesa de poker. Dá para jogar poker aqui. Você entra num aplicativo de poker e pode jogar poker de verdade. E cada uma dessas mesas aqui é um joguinho, né? Ó, eu me afastei da Vitória, ela já acabou a nossa ligação, né? Aqui tem outros jogos, dá para jogar batalha de Tetris, outras coisas. Olha, agora eu chego perto da Vitória, faz uma ligação para ela também. Só que se a gente estiver nesses espaços aqui de trabalho privado, a gente só vai ter ligação para quem está nessa mesa que está aqui. Tá vendo? E aí vocês podem, por exemplo, fazer trabalhos individuais. Assim. Imagina, a gente pode ter uma dinâmica de alguns espaços na reunião que assim, tem um espaço de apresentação que é com todo mundo, mas depois se divide em pequenos grupos e cada grupo faz uma atividade individual, né? Vou só explorar um pouco mais aqui o nosso espaço. Essa aqui é a nossa sala principal, né? Demora um pouquinho para carregar, que é a nossa sala de recepção. Aqui para cima é o auditório, que é para fazer as reuniões em conjunto. E aqui é o bar, né? Que eu falei para vocês que em geral no congresso é o espaço mais interessante, né?
Tá vendo? Então, aqui tem um pianinho que dá para tocar. Quem quiser tocar piano pode tocar piano aqui, né? E assim vai, né? Ah, é só uma forma da gente poder ter duas vantagens, que é esse ambiente mais humano e ter esses espaços de trabalho em pequenos grupos, né? Por exemplo, essa mesinha com duas pessoas só vai escutar essa ligação duas pessoas, tá vendo? Se tiver mais pessoas em volta, não vão escutar quem está aqui. É mais ou menos isso. Estamos trabalhando aqui para criar um ambiente virtual divertido, interessante, mas eu acho que é melhor do que simplesmente do jeito que a gente está aqui de só reunião, sala do Meet, que ela é muito fria, né? Tá bem? Então, tem esse ponto aí. Vamos voltar. Por fim, o último ponto aqui que eu queria conversar com vocês é que assim, alguns alunos me falaram sobre criar uma biblioteca. Muita gente fala, não, eu já tenho um monte de material guardado, tem um drive aqui no Meet com não sei quantos PDFs aqui sobre o assunto, né? Pô, que coincidência. Eu tenho também. Vocês, né? Eu falei, poxa, por que a gente não une esforços e cria uma biblioteca virtual sobre os nossos temas aí de ciências sociais, redes sociais e tudo mais, né? E vocês sabem que o segredo de toda boa biblioteca é um bom sistema de catálogo, porque facilmente você reúne um monte de quantidade de texto que você não consegue encontrar mais nada lá. Então a gente pode ter uma ideia de criar não só uma biblioteca virtual, que a gente coloca todos os nossos PDFs lá, mas também criar um catálogo que que é tudo, por exemplo, que é um Excel assim, ou um Google Planilhas, né? Muito bem elaborado, que tem um sistema de etiquetas assim bem inteligente, que a gente pode então, né, ter ali como uma referência para nossa biblioteca do nosso grupo de estudos, tá? E o grupo de discussão, que né, eu falei aí do fazer, né? E isso aqui, ó, agora acho que vocês entenderam essa última parte aqui do happy hour. Depois que acabou a reunião, que a gente vai tentar fazer, sei lá, uma hora e meia, mais ou menos, né? Acho que só isso já tá bom para a parte mais pesada, substancial, né? Incluindo as dicas culturais. E depois, quem quiser ficar aqui para bater um papo, discutir, beber um café, beber um vinho, qualquer coisa, né? A gente pode ir lá pro nosso barzinho e ficar lá. Eu me comprometo aí, eu pretendo ficar, a menos que eu tenha um compromisso muito importante no dia ou no dia anterior, ou no dia seguinte, né? Eu fico lá também mais uma hora e pouco, batendo um papo aí, sabendo como é que tá a vida, como é que tá a família. Eventualmente, se alguém tiver alguma ideia de artigo, ideia de site, ideia de qualquer coisa, a gente pode aproveitar esse período aqui um pouco mais livre para realmente bater um papo mesmo, né? Ver como é que é. A Amanda tá perguntando aqui o nosso horário. Bem, eu mandei para vocês uma pesquisa, né? Um sistema de votação sobre qual que é o melhor horário. E o melhor horário deu justamente esse horário que a gente está, quarta-noite. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Vou voltar aqui a compartilhar. Tá aqui, ó. Voltar a compartilhar a tela inteira. Aqui, ó, estão conseguindo ver? Isso aqui é a votação final, né? O período que teve mais votos aqui para poder de disponibilidade, você tem mais pessoas que podem participar, é justamente quarta-feira, a partir de 19 e 20 horas. Tá? Então, por isso que eu pensei em fixar esse horário 19h30. Tá? Bom, se alguém quiser, agora eu vou abrir para alguém, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntas, comentários, sugestões. Né? Nós ainda não estamos na proposta aí de aquela coisa de cada um se apresentar e tudo mais, mas a gente vai ter esse tempo aí nas reuniões, tá bem? Né? Mas aqui é mais uma coisa geral para eu poder falar as nossas ideias para todo mundo. Vocês podem ver que fora aquela introdução que eu fiz falando das ciências sociais, a ideia básica é muito simples. A gente vai ler esses textos, se reunir cada 15 dias ou toda semana e
bater um papo sobre tentar aprender, né, com esses textos e bater papo. Basicamente é isso, tá? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Se alguém quiser perguntar por voz, também fica à vontade, tá? Eu queria perguntar por vós. Por favor. Boa noite, Murilo. Boa noite a todos. Na verdade, eu tenho muitas perguntas, muitas questões, mas eu vou me limitar ao que eu acho que é mais prático. Do burocrático às grandes questões. Murilo, eu cheguei a encaminhar um e-mail para... Você fez uma chamada, né? Eu cheguei a mandar um e-mail, só que eu não recebi, então eu acho que eu não estou no teu grupo. Mas eu participei da live, eu vim mais pela curiosidade do tema, né? E estou participando da live. Eu não sei se eu estou no grupo ou não, mas se tiver uma vaga e puder me ponha, por favor. Então me mande o e-mail lá que eu coloco, entendeu? Mando sim. Tô vendo que o e-mail vai parar de ser usado assim que a gente criar o WhatsApp aí, ou o Discord, né? Ou o Telegram, né? Isso. Eu sou formado em Ciências Sociais, né? Eu tive uma passagem pelo PPG-CP. E assim, quando a minha trajetória toda não foi em sala de aula, né? Eu nunca eu tenho uma trajetória dentro da SEDUC, dentro da licenciatura intercultural indígena, né, na UEF e tal, mas a minha trajetória profissional, eu abandonei a SEDUC porque eu nunca me vi como professor, sempre me vi como pesquisador e tal, e eu fiz uma trajetória dentro das instituições de pesquisa, né, e aí STU, IPEA, eu passei pela FAPESPA, eu coordenei uma época o Núcleo de Estudos Sociais da FAPESPA, enfim, aqui eu atualmente estou em Barcarena, né? Eu coordenei alguns setores aqui. Em todos os setores que eu coordenei, eu lido diretamente com sistemas e com dados. E assim, uma coisa que desde a graduação para cá eu sou aquele cara dos métodos quantitativos, né? E quando eu entrei na ciência política, eu pude ter mais acesso, né? E a gente inevitavelmente entra ali naquela indefinição na verdade não é uma definição, é porque assim, quando você entra na área de métodos quantitativos, inevitavelmente você entra ali na questão dos softwares, né? Da tecnologia, da modelagem matemática, enfim, e assim, uma das coisas que é terrível, talvez, para muitos estudantes de ciências sociais, quando eles entram na sua vida profissional, é porque o que as instituições esperam dos cientistas sociais é justamente que eles trabalhem com dados. Né? Não que os dados tenham qualidade, a gente sabe que esse input do dado dentro dos sistemas, né, ele muitas das vezes é manipulado, a gente que trabalha dentro das instituições, a gente sabe que não é bem como se vende por aí, mas assim, eu imagino que um grupo como o seu, ele possa assim, criar muitas possibilidades dentro dos currículos na graduação. Porque, assim, eu participei alguns anos atrás de um inventário de TCCs dentro do curso de Ciências Sociais da UFPA, e é assustador, assim, porque você vê muito aqueles estudos de caso, aqueles estudos muito qualitativos. Não é um problema, mas você vê claramente que muitas ferramentas computacionais, né, elas estão ali, elas passam muito há um desinteresse, não sei se um desinteresse, não sei se não é a cultura do nosso curso, né? E talvez introduzir uma nova cultura, né, para pensar essas questões computacionais, eu acho que na graduação, acho que isso faria uma diferença muito grande, né? Porque eu acho que tudo indica que nós estamos caminhando para uma ciência social mais complexa, que não é exatamente a sociologia, não é exatamente a geografia, não é exatamente a psicologia, é tudo isso junto, dentro de uma abordagem cibernética, enfim, né? Bom, era isso que eu tinha que falar, né? Eu me perdi porque eu não anotei, eu não fiz um roteiro das coisas que eu queria falar. Mas, assim, uma última coisa que eu queria também comentar é que talvez a dificuldade que eu sinta nesse momento é de
é assim, existe um grupo na USP que ele trabalha sobre capitalismo de dados. A, essa área de estudo dentro da questão do capitalismo de dados, ela vai entrar justamente nessa questão dessas grandes redes, né, do metaverso, agora recentemente, das redes sociais e de toda a infraestrutura técnica por trás das redes de computadores, enfim. E eu acho que isso aí é uma coisa que a gente podia até tentar discutir, né, no grupo. A gente está vendo uma guerra aí, né, a gente está vendo uma guerra entre dois blocos, né, dois grandes blocos aí que não se desfizeram, né, eles estão aí. E a gente está vendo também a ascensão de uma coisa chamada metaverso, que a gente não sabe exatamente o que é. Mas uma coisa que a gente sabe é que todas as formas de trânsito desse novo capitalismo de dados, eles estão passando por uma profunda reformulação dos mecanismos, né, de trânsito de informação, NFT, blockchain, o próprio metaverso, né? A gente não sabe, e parece que existe uma corrida, né? De vez em quando eu coloco isso lá no meu Facebook, né, para as 3 pessoas que me leem, eu imagino assim que talvez essa guerra, né, que a gente esteja atravessando, ela tenha a ver com uma corrida entre esses blocos para definir o metaverso. Porque, por exemplo, todas essas inovações técnicas, blockchain, NFT, criptomoedas, elas vão definir o capitalismo do futuro. Esse capitalismo que ele não é mais um capitalismo nacional, ele não é um capitalismo dessas moedas, enfim, o Pix agora, né, a gente está vendo aí uma série de pequenas inovações que elas estão conectando o próprio funcionamento do capital e do capitalismo. E a sociologia atual ela não está preparada para discutir isso. E, por outro lado, quando você vai discutir com os caras que estão trabalhando as engenharias de processos de dentro do capitalismo, dentro dessas máquinas, dentro desses robôs, eles estão fazendo as coisas, mas eles talvez não tenham a visão teórica disso. Então, acho que é um desafio mesmo, é um desafio da sociologia. Eu te parabenizo pelo teu grupo, porque eu acho que isso aí pode render discussões muito profundas, muito atuais e muito urgentes, né, das ciências sociais. É isso. Não, as big techs, as grandes empresas, né, elas não estão lá para fazer ciências sociais, né? Elas estão lá para ganhar Eu dinheiro. queria te falar mais uma coisa, É, desculpa. é. Eu e mais um amigo meu, a gente está no Startup Pará com uma criptomoeda, que é o Bookcoin. A gente fez uma rede social, porque assim como tu és um nerd tu é dessa geração nerd, né, que foi para essa interface, né, entre sociologia, ciências sociais e tecnologia, foi também o meu caso, né? Então, hoje eu não consigo visualizar ciências sociais dissociada do data science, dissociada de todas essas camadas, né? Porque é um campo que ele não é só teórico, ele é epistêmico, né? Eu imagino que há muitas discussões que elas são epistemológicas, elas são metodológicas. Infelizmente, quando você vai para as pós-graduação, essa área que a gente está tentando aí, que você está tentando discutir com esse grupo, ela está muito ligada ali à área de métodos, né? E quase que essa episteme essa epistemologia em volta dessas questões, elas passam assim longe, né? Eu não sei também porque eu tô um pouco longe, né, do centro universitário, mas aqui de fora, né, eu acho que falta muita coisa. Eu acho que paradigmas É. epistemológicos, Na verdade, marxismo, teoria marxista, tudo isso vai passar pelo pente fino dessas máquinas, enfim. viu, Max? Eu vejo o seguinte, né? Tentando dialogar com os pontos que você colocou, né? Seguinte, tem muitos pontos que a gente pode debater. Mas olha, um ponto principal que eu vejo é o seguinte: eu vejo esses grupos, esse grupo que a gente está montando, esses grupos, né?
eu vejo eles mais como incentivadores, né? Aqui não é tanta a nossa proposta, por exemplo, ensinar metodologia. Até porque isso leva tempo, isso exige um treinamento específico, né? O lado bom disso é que muita coisa a gente consegue ver na internet sozinho. Eu, por exemplo, meus cursos de programação até hoje, todos que eu fiz foram em cursos online, que eu fiz curso de R, curso de Python, né? Aprendi por conta, assim, linguagens como VBA. Então, Excel, essas coisas, eu nunca fiz um curso sobre isso, né? Mas já fiz, quer dizer, presencial, um curso assim, físico. Eu já fiz um monte de curso online e eu nunca paguei, né? Então, tem essa vantagem. Estatística, se você quiser aprender, tem muitos cursos também aí disponíveis. Eu adoro a Khan Academy. Eu até indico para meus alunos, né? O Davi que está aqui já foi uma das pessoas que fez aí a Khan Academy porque eu incentivei. Poxa, e isso daí você pode aprender muita coisa. O que eu quero, mas não é o nosso objetivo aqui. Qual que é o objetivo nosso aqui? É ser muito mais um motivador. Eu quero que, assim, por exemplo, se a gente vê as potencialidades, né, do ensino de programação, do ensino de metodologia, de estatística, de tudo, aí a gente tem interesse em aprender. Aprender nos nossos cursos de graduação, nos nossos cursos de pós, aprender por conta, com auxílio talvez de vocês mesmos, né, colegas. Isso a gente consegue fazer. Quem está com vontade de aprender, dá um jeito de aprender. Eu já percebi isso, eu já vi isso várias vezes, né? Teve um colega meu do doutorado que, na verdade, nem era eu conheci no doutorado, mas ele era de outro programa, ele fazia doutorado em Direito, imagina, um estudante de Direito que veio para ciência política, porque achava que as teorias do direito não eram muito boas, né? Não eram muito fracas do ponto de vista empírico. E aí viu lá como que os cientistas políticos utilizavam a estatística nas suas análises, ele achou muito bacana e foi fazer graduação em estatística. Olha só, ele aprendeu muita coisa sozinho, foi impressionante que ele conseguiu aprender só lendo, pegando os livros e lendo. E depois ele entrou no curso de estatística, um curso de graduação, né? Enquanto ele terminava o doutorado, ele estava fazendo as matérias de graduação de estatística, que não é uma faculdade fácil de ser feita. E hoje ele está fazendo um segundo doutorado lá em Princeton, nos Estados Unidos, né? Então imagina só, né? E isso ele começou meio que velho, assim, né? Sei lá, já próximo dos 30. Então, sempre dá para aprender, né? E quando a pessoa está motivada, consegue aprender sozinho. E o que eu quero transmitir para vocês aqui é motivação. Fala, olha, a gente pega um texto e fala, pô, olha só o que o cara fez. Extraiu 100 mil tweets, mostrou que você tem por modelos de análise, que você tem um padrão nesses tweets, que pode corroborar uma teoria, que pode refutar uma teoria, que pode fundar uma teoria nova. E a pessoa fez isso porque tá aqui a metodologia, você explica mais ou menos. Aqui a gente vai sempre, né, fazer com que as pessoas mais avançadas do grupo aqui dê uma mastigada, fale assim, né? Por mais que não seja uma discussão assim detalhada do que os artigos falam, mas ele se mostra as potencialidades da análise. E aí, sabendo dessas potencialidades, por mais que os detalhes técnicos te fujam um pouco, né? Já é um gatilho, já é uma semente para você falar, opa, isso aqui é importante, eu vou me dedicar para isso daqui. E o contrário também, às vezes você pode ter pessoas aqui formadas em ciência da computação, em engenharia, que falam, olha, em estatística, que falam, não, parte técnica eu já sei, eu já cansei de ver isso, mas poxa, eu não sabia que eu poderia usar este modelo estatístico para descobrir essa teoria social. Porque você também pode ter esse descobrimento do outro lado. A pessoa fala, não, então quer dizer que esse modelo serve para explicar essa teoria da economia, essa teoria da política, essa teoria X, assim, que eu nem sabia que existia. Então, vai ter esse jogo, né? Sabe? Vamos lá, vamos ver, vou ler um pouquinho aqui outro detalhe aqui, ó, viu? Eu criei aqui, né, durante a fala do Max, eu criei já um grupo de WhatsApp, que eu vi que, por enquanto, a gente vai usar o WhatsApp, uma ferramenta que todo mundo está acostumado, quem sabe depois a gente evolui para o Discord ou para outras, né? O Luiz Antônio falou que, olha, e para quem não tem o jogo, né, que é o Gatter, né,
como que você faz, né? Olha, o Gata ele não é pesado, viu? E você não precisa instalar nada. Você não precisa, se você tiver o link, você entra na sala sem precisar nem fazer login no site, entendeu? Né? Você só faz a primeira vez lá para montar o seu bonequinho e pronto, acabou. E você não precisa instalar. Você pode instalar, eu tenho ele instalado no meu computador aqui, ó. Tá esse íconezinho aqui, mas não é obrigatório. Você pode usar ele de forma totalmente no navegador online, tá? A gente pode fazer um teste, viu? Acho que a minha ideia agora é muito mais fazer um teste. Se der certo, continuamos. Se não tiver, aí vamos pro Meet mesmo, né? Aqui, eu como professor da UFPA, pelo menos eu tenho o poder de criar salas sem limites de tempo. Então, a gente pode ficar mais de 1 hora, o tempo que a gente quiser aqui. Aliás, no Discord, a gente pode fazer sessões que nem essa daqui no Discord também, viu, gente? O Discord, eu acho que você precisa instalar, não tem, o online dele não é muito bom e ele é um pouco mais pesado, realmente. Mas é muito bacana. O que mais aqui? Tamires perguntando, me deixando sonhar aprender programação. É super fácil programação. Programação foi uma coisa, é uma linguagem que foi feita para ser fácil. Principalmente as linguagens mais modernas, né? R, Python. Elas foram feitas para serem fáceis de serem aprendidas e de serem utilizadas. E realmente os programadores que criaram essas linguagens são muito, muito bons, assim, porque realmente você tem linguagens muito poderosas e muito simples e muito fáceis de aprender. Então, programação não é difícil, programação é uma coisa bem fácil de aprender. Bem mais fácil que estatística. Estatística eu acho que requer um pouco de tempo, realmente, né? Mas você aprende, a gente aprende tudo aqui que quiser, né? Quem não tem notebook, as reuniões podem ser feitas tanto no Gatter quanto no Meet, podem ser feitas pelo celular, tá? Bom, é isso, gente. Deixa eu ver o horário que nós temos aqui. 9 horas. Acho que já estamos aqui mais ou menos no limite da nossa reunião regular. Então, se ninguém tiver mais nenhuma questão, eu vou terminar a reunião por aqui, tá? Vamos tentar desenvolver o grupo, né? Vamos, inclusive, criar página de Instagram, página de Facebook, tudo. Já temos uma página de WhatsApp e temos aqui a nossa agenda de reunião. Eu vou mandar para vocês essa apresentação e os textos que a gente vai ler na próxima, tá? E aí é um grupo aberto. Quem quiser participar pode fazer. A próxima reunião, quem vai apresentar serei eu mesmo, né? Mas eu já quero que a partir da reunião seguinte, algum integrante do grupo faça a apresentação do capítulo, tá? Na outra semana será o grupo, sem ser a próxima, na seguinte, né? Vai ser o grupo de estudos de redes sociais, quem vai apresentar vai ser a Vitória, e aí, mas é a mesma coisa, eu quero que a partir da outra reunião, algum integrante do grupo também se disponha a fazer uma apresentação, tá? Então é isso, gente. Quem levantou, acho que o Marcos levantou a mão. Você levantou a mão, Marcos? Ou foi impressão minha? Foi sem querer, desculpa. Ah, tá certo então. Então tá bom, gente. Então eu espero ver todo mundo semana que vem, né? Eu vou passar mais detalhes aqui no grupo. Eu criei um grupo conjunto de ciências sociais computacionais e redes sociais. Mas depois eu vou criar um outro grupo para ciências sociais computacionais e só para redes sociais, tá? Esse conjunto é mais para avisos gerais que interessem a todo mundo. Mas vai ter grupo específico, grupo de WhatsApp específico para cada grupo de pesquisa, tá bem? Um abraço, gente. Prazer em ver vocês. E espero ver vocês toda semana que vem. Até mais, viu? É mais, professor. Na próxima, com a câmera ligada, porque agora eu acho que todo mundo pensou que ia ser mesmo no YouTube, aí tá todo mundo escondido. É verdade. Ah, não, mas vai ser no Gatter, né? Vai ser no outro aplicativo. É verdade, tá. Mas Não tá vai mais. ser no seu Mas vale também. o mesmo raciocínio. Vale o mesmo raciocínio. Tá Tá bom, bem? professor. Obrigada, Até viu? mais, Amanda. Até mais. Tchau, tchau pessoal. para todos. Boa Tchau. noite.